Olá, viajante! Eu sou o Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod. Mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre os Vikings, quem eles realmente foram e não quem nós achamos que eles foram. Por isso, senta que lá vem a história. caso não tenha visto ainda, vou deixar no card e na descrição o link para os vídeos anteriores para que possam saber mais sobre os verdadeiros Vikings. Datas festivas. Da mesma forma que para diversas sociedades, as datas de vida e morte são para os povos nórdicos eventos que exigiam celebrações ou manifestações especiais. As três mais importantes eram o nascimento, o casamento e o funeral. Sobre os ritos de nascimento, o que sabemos é confuso, especialmente com a intervenção do cristianismo. Fazer o quê, né? Quem imaginaria, né, que o cristianismo não ia aparecer aqui nesses vídeos sobre os Vikings, que é a cultura nórdica, né? Estava muito enganado, porque o cristianismo, infelizmente, está o tempo todo atrapalhando a cultura nórdica no passado. Continuando, os nascimentos, como em qualquer outro lugar no período, ocorriam continuamente enquanto a mulher fosse capaz de ter filhos. Até certo ponto, uma gravidez era considerada natural e não gerava nenhum tipo de comentário. Até onde se sabe, práticas abortivas ou contraceptivas eram desconhecidas. A mulher em trabalho de parto era assistida por muitas mulheres e, em particular, por esses tipos de parteiras com a reputação de ter uma mão boa e dava à luz agachadas ou ajoelhadas. Para favorecer o nascimento, evocavam runas na forma de canções mágicas. Após cortar o cordão umbilical, alguns rituais eram feitos caso o pai decidisse ficar com o filho. Aparentemente, infanticídio era prática autorizada e o pai tinha o direito de rejeitar o recém-nascido e deixá-lo à mercê de animais selvagens, abandonando-o no caminho. Por outro lado, se o pai decidisse ficar com a criança, teria de lhe dar um nome, uma prática importante para a entrada do recém-nascido no clã, o que de certa forma garantia sua existência. E esse é outro ponto para deixar aqui para que possamos aprender com os antigos. O nome da pessoa não é só o legado que ela deixa, mas é algo importante para sua própria existência dentro do clã. Por isso, não era dado qualquer nome imbecil ou aquela coisa de pessoal que quer pegar nomes em outros idiomas, como por exemplo o inglês, e ficar traduzindo para o português e massacrando os nomes. Ou como algum imbecil de algum pai que dá o nome para a criança de Xerox ou de fotocópia, ou deixa o nome da pessoa, da criança, de Medro em vez de Pedro, porque o imbecil no cartório tinha errado o nome, tá? Por isso, é mais um ponto para a gente ver que nós degredimos em vez de evoluir. E esse ato de dar o nome não era gratuito, mas carregado de significado. Em um mundo em que a associação ou clã importava mais do que tudo, e no qual um ser humano não existia legalmente se não fosse capaz de fixar sua linhagem em várias gerações. Isso explica as longas árvores genealógicas mencionadas nas sagas. As crianças aparecem pouco nos textos que chegaram até nós. No entanto, tudo sugere que elas eram amadas e devidamente educadas. Havia também o costume em famílias de alto escalão, em particular, de confiar a educação das crianças por alguns anos a algum amigo ou pessoa de alto escalão, sob condição de reciprocidade.
Essa prática, chamada Forster, ajudou a criar laços de afeto muito fortes e, claro, a estender a esfera de influência do clã. Os idosos eram encarregados de levar à criança os rudimentos do conhecimento do passado, da sua família e de seu clã. Não se sabe ao certo que tipo de instruções os jovens recebiam, mas provavelmente havia algum professor, mestre artesão, que fazia o que chamamos hoje em dia de workshop. E isso vale para os scads, recitadores de textos em prosa, bem como para a lei, cuja complexidade e elaboração foram tais que sua aquisição não pode ser considerada uma simples questão de transmissão oral. O casamento era concebido principalmente como a aliança entre dois clãs ou família. Um homem rico poderia ter várias amantes, mas isso não tinha consequência legal, uma vez que a amante não tinha direito à fortuna de seu parceiro, e os filhos nascidos dessa relação não tinham acesso à herança de seu pai, a menos que ele tivesse decidido o contrário. Essas regras podem ter sido bem estritas em outros períodos e lugares da história, mas tudo leva a crer que para os Vikings as regras eram mais simples e flexíveis. Mesmo nas casas reais, os filhos bastardos não eram tratados com diferença de seus irmãos legítimos e tinham acesso ao trono. Em todos os casos, o pai continuava a ter a possibilidade de legitimar um filho. Na Suécia e Dinamarca, bastava o pai colocar a criança de joelhos e proferir que a criança era sua filha. Mas na Noruega, o processo parece que era mais complicado. Lá, o pai que quisesse introduzir seu filho ilegítimo na família deveria primeiro matar um boi de 3 anos e fazer sapatos com o couro da perna direita do animal. Então, ele deveria dar uma festa, durante a qual colocaria a bota no centro da sala. Primeiro o pai, depois a criança e então todos os membros da família deveriam colocar o pé direito naquela bota para expressar que eles tiveram esse filho igualmente. O divórcio parece ter sido um processo fácil, pelo menos se, como sempre, confiarmos nos testemunhos das sagas. Isso não quer dizer que se tratava de uma prática comum, pelo contrário. O divórcio é muito raro e tem sérias consequências dramáticas. E aqui também vem mais um ponto. Quando eles se casavam, eles tomavam cuidado, porque não era só a união de duas pessoas, mas sim a união de dois clãs. Por isso, a separação de duas pessoas casadas era bem mais complexo, bem mais complicado, porque envolvia dois clãs se separando. E a decisão era vista pelas famílias dos dois cônjuges, de um lado como do outro, como um insulto. Se também acreditarmos nos textos das leis, a mulher poderia separar-se do marido com certa facilidade. Era necessário que ela tivesse uma razão satisfatória, como a desaprovação do comportamento do marido na vida geral. Por exemplo, imaginamos, caso o cara fosse um vagabundo, ela poderia mostrar, comprovar que ele não prestava, e assim ela tinha um motivo legítimo para se separar dele. Por sua vez, o marido podia repudiar sua esposa com a mesma facilidade. Em todos os casos, era necessário levar testemunhas à decisão. Por isso, nunca ia acontecer o que vemos muito acontecendo hoje. Dessa molecada fica casando depois de coisa de alguns anos de namoro, né? Aí depois se casa e o que dá? Alguns meses, nem um ano, e os dois já estão se separando e indo namorar outras pessoas. Agora o terceiro, data festiva, na terceira data festiva, mas que não era uma coisa tão feliz, eram os
os funerais, a parte da morte. Então, os rituais funerários. Como em todas as culturas, os rituais funerários nórdicos eram intimamente ligados à mitologia. A vida após a morte era a recompensa deles por uma vida bem conduzida, onde você assume sua posição nos céus entre os deuses e deusas do seu sistema de crenças. Para os guerreiros vikings perdidos na batalha, havia dois possíveis destinos: Valhalla ou Volkvanger. Os vikings acreditavam que os guerreiros que morressem em batalha ganhariam o direito de entrar em Valhalla, localizado em Asgard, o lar dos deuses Aesir. Lá, os guerreiros caídos festejavam e lutavam até a chegada do Ragnarok. Portanto, era essencial que os vikings mortos fossem equipados pelos vivos com o equipamento necessário para a sua jornada e permanência em Valhalla. Além de Valhalla, outros reinos vikings dos mortos incluíam também Volkvanger, também para guerreiros, regido pela deusa Vanir Freya, localizado em Vanaheim. Também temos Helgafell, para aqueles que levaram boas vidas, e Helheim, para aqueles que morreram em mortes desonrosas, como doenças e velhice. Um dos objetivos mais importantes exigidos por um viking morto era um navio de guerra. Como os vikings eram grandes navegadores, eles acreditavam que os navios também lhes proporcionariam uma passagem segura para a vida após a morte. Porém, um barco de verdade era algo caro e não tão simples de se conseguir, então eles improvisavam e recorriam à simbologia. A arqueologia revelou que alguns túmulos vikings pareciam navios. Pedras eram usadas para delinear a forma dos navios. Vikings de alto escalão, como chefes e reis, conseguiam, às vezes, navios de verdade para acompanhá-los na vida após a morte. Em alguns casos, os barcos seriam enterrados com o corpo, enquanto em outros seriam queimados antes do enterro. Existe a crença popular de que os navios vikings seriam incendiados antes de serem enviados para o mar, mas isso é cientificamente muito improvável. Além de seus navios, os guerreiros que entrassem em Valhalla seriam obrigados a trazer suas armas e armaduras, e portanto esses objetos faziam parte dos bens enterrados com um viking. Os arqueólogos descobriram que as armas presentes nos túmulos geralmente seriam quebradas ou dobradas. Isso significava, simbolicamente, a morte final do indivíduo, pois os vikings acreditavam que a alma de um guerreiro estava ligada à sua arma. Além disso, a destruição da arma servia para impedir que ladrões quisessem roubar o túmulo. Os funerais vikings também envolviam sacrifício humano, pois servos e escravos eram enviados para servir ao mestre morto na vida após a morte. O sacrifício humano, no entanto, dependia de o falecido ser cremado ou enterrado. No primeiro caso, aqueles que acompanhavam os mortos seriam queimados vivos, enquanto no segundo, seus corpos seriam colocados em uma posição específica a fim de garantir que chegassem à vida após a morte. Objetos também eram colocados no túmulo para garantir que o falecido ficasse satisfeito na vida após a morte. Os vikings acreditavam que, se os mortos não fossem apaziguados, eles poderiam retornar como Draugrs para assombrar os vivos. Esses seres mortos-vivos poderiam causar muitos problemas, incluindo a quebra das colheitas, a derrota na guerra e a peste. Se um Draugr fosse suspeito de causar tais problemas, os vikings exumariam os mortos recentemente e procurariam sinais e atividades de mortos-vivos. Quando um Draugr era identificado, os vikings reuniam o corpo com mais bens de valor, assumindo que o indivíduo tinha sido uma pessoa altamente respeitada na vida. Como alternativa, uma estaca de madeira poderia ser simplesmente usada para prender o corpo no chão e a cabeça cortada de modo a matar a criatura.
E também podemos ver que é daí que vem algumas das lendas da parte dos vampiros, como por exemplo a utilização de uma estaca de madeira para matar um vampiro aplicando ela no coração. Aparência física. Os homens vikings, em geral, eram altos, grandes e tinham longas barbas. As evidências literárias sugerem que as mulheres também tinham cabelos compridos. Além disso, o livro de leis medievais Gragas proibia as mulheres de usarem cabelo curto, um dos vários traços masculinos especificamente proibidos pelas leis. Sabemos pouco sobre os detalhes das características do rosto e do corpo, mas é seguro dizer que os escandinavos da era Viking tinham características que se assemelhavam muito aos escandinavos modernos. É provável que os homens tivessem barbas e bigodes. As histórias dizem que homens que não conseguiam cultivá-los eram ridicularizados, provavelmente por causa daquele pequeno detalhe que muitos tiram sarro, que é homens só, verdadeiros homens, aqueles que atingiram a masculinidade, que eram capazes de conseguir cultivar uma barba, enquanto moleques, crianças, não eram capazes de cultivar a barba e então não podiam ser considerados verdadeiros homens. Lavar e cortar cabelos era uma função desempenhada por mulheres e parecia ter sido geralmente realizada ao ar livre. Os defensores anglo-saxões da Inglaterra perceberam que os invasores nórdicos tomavam banho regularmente, isso mesmo, e usavam como estratégia adiar os ataques até o momento que soubessem que os vikings estavam tomando banho, quando o homem nórdico estaria desprovido de suas roupas e, consecutivamente, de suas armas. Estudos sobre restos mortais da era Viking sugerem que ter uma boa saúde e uma vida longa eram possíveis para pelo menos uma parte da população. Por exemplo, um estudo recente de restos esqueléticos do século XI e XII de Skirdir-Stafnes, na Islândia, mostrou que a população era, em geral, saudável, mas isso não quer dizer que estivessem imunes a doenças e pestes. Alguns restos de esqueletos de idosos mostram fraturas que cicatrizaram, o que implica que os idosos tiveram assistência necessária. Ter uma boa saúde era visto como consequência de uma boa sorte. Então, rituais de cura eram comuns. Além das artes mágicas, as artes médicas também eram praticadas. Remédios de ervas clássicas parecem ter sido conhecidos, juntamente com ervas locais específicas da região nórdica. Os tratamentos médicos consistiam em punção, limpeza de feridas, unção, bandagem, fixação de ossos quebrados. No início da era nórdica, a maioria da população tinha de confiar em si mesma ou em pessoas locais com habilidades especiais quando se ferissem, já que pessoas especializadas eram algo raro. Evidências arqueológicas de locais de enterros mostram que cirurgias eram realizadas de tempos em tempos. Em áreas mais densamente povoadas, como cidades comerciais, as epidemias ocorriam ocasionalmente. Casos de varíola, disenteria e hanseníase são registrados na literatura. Os nórdicos devem ter enfrentado isso com resignação, já que pouco poderia ser feito para controlar as doenças. Idioma. Os nórdicos antigos falavam nórdico antigo, que eles chamavam de Danstunga, a língua dinamarquesa. Esse idioma é um dos vários ramos que compõem a família indo-europeia de idiomas, falada em quase toda a Europa e sul da Ásia nos últimos 3.000 anos. O nórdico antigo é a língua-mãe da qual descendem as línguas escandinavas modernas e é um parente próximo do inglês moderno, holandês e alemão. Entre todos os idiomas nórdicos modernos, como o norueguês, sueco, dinamarquês,
feroês e islandês, este último é o que mais se aproxima do idioma nórdico antigo. Brinca-se que se um Viking ressuscitasse e estivesse na Islândia, conseguiria comunicar-se facilmente com qualquer islandês, o que já não aconteceria com tanta facilidade na Noruega ou Suécia, por exemplo. Durante o período entre os anos 550 e 750, ocorreram rápidas mudanças linguísticas que separam os nórdicos de outros povos germânicos do continente europeu ao sul e oeste. Durante a era Viking, a linguagem não era uma barreira para a comunicação entre as terras nórdicas, da Groenlândia ao Báltico. Quase o mesmo idioma era falado por toda parte. No entanto, há evidências de que, apesar da linguagem comum, a pátria de um homem podia ser identificada por seu discurso. Hoje, alguns estudiosos vão mais longe e dizem que já existiam diferenças significativas entre dialetos nórdicos orientais, como Suécia e Dinamarca, e jurídicos ocidentais, Noruega e assentamentos atlânticos, como a Islândia. Mas, de qualquer forma, são diferenças que não chegavam a prejudicar a mútua compreensão deles. E isso é tudo por hoje, porém existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esquece, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão de inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixa seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone de sino para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os deuses antigos possam guiá-lo em seu caminho.